15 minutos. Repita. 7h15, no próximo domingo, dia 17, a Operação Lava Jato completará 10 anos. E mesmo com tanto tempo após o início da maior força de combate à corrupção no Brasil, o resultado das investigações seguem sendo derrubados por decisões judiciais. Só na última semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou ações contra 32 alvos de processos e investigações relacionadas à operação. Nesse revogaço, o ministro Toffoli beneficiou investigados nas operações Integração, Quadro Negro e Piloto, que serviam ali para analisar suspeitas de corrupção envolvendo o governo do Paraná durante a gestão de Beto Richa do PSDB. Vale lembrar que Richa, que hoje é deputado federal, também foi beneficiado por uma decisão do ministro Toffoli em dezembro de 2023 e teve todos os processos contra ele derrubados. No caso envolvendo Beto Richa, o ministro da Suprema Corte entendeu que houve, abre aspas, manipulações, atuação ilegal e conluio entre Justiça e Ministério Público Federal, fecha aspas, por isso derrubou todos os processos. Como resultado, outros investigados pediram análises parecidas com aquela que favoreceu Beto Richa. E de terça a sexta da semana passada, Toffoli determinou individualmente a nulidade absoluta para 32 alvos da Lava Jato. Entre os beneficiados com essas decisões de Dias Toffoli estão familiares de Richa, como a esposa Fernanda Richa e também o filho André Richa. Também tiveram ações trancadas o contador do ex-governador Dirceu Pupo, o ex-assessor Ricardo Rached, o ex-chefe de gabinete Deunilson Roldo, o ex-presidente de Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, Nelson Leal Júnior, e Jorge Teodócio Aterino, que foi definido aí pelas investigações como um operador de propinas para Beto Richa. Outro nome polêmico que foi beneficiado pelo ministro foi do advogado Rodrigo Tacla Duran. A Operação Lava Jato, que definia ele como operador de dinheiro ilícito da empreiteira Odebrecht. Além deles, Daniel Ramos Vitorino, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Gustavo Muniz, José Terbay Júnior, Rui Sérgio Gilblin e Carlos Lobato, todos ligados a concessionárias rodoviárias, também estão na lista de revogaço de Dias Toffoli. Por fim, 3 empresas também entraram nos despachos do ministro do Supremo. São elas Econorte, Triunfo Participações e Investimentos e Rio Tibagi Serviços de Operações e Apoio Rodoviário. Para Deltan Dallagnol, que é ex-coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal, a operação é atacada pela classe política que tenta se vingar daqueles que combateram a corrupção do Brasil. Mas mesmo assim, ele acredita que a Lava Jato segue contando com apoio popular. Vamos ouvir. 10 anos depois do início da Lava Jato, agora uma pesquisa da Quest mostrou que a maioria dos brasileiros acredita que a operação fez bem ao Brasil e que só foi enterrada por conta da reação da classe política coveira da Lava Jato, que contra-atacou, que revidou e que se vingou de quem combateu a corrupção no Brasil. Desde o começo, a Lava Jato sofreu ataque atrás de ataque, porque as pessoas envolvidas na roubalheira eram muito poderosas. Eu estou falando de deputados, de senadores, de grandes empreiteiros e até de presidentes da República. Pessoas assim nunca foram punidas na história do Brasil e a Lava Jato pela primeira vez virou essa chave. O brasileiro acordava de manhã com aquela notícia da prisão de um grande político corrupto ou então de bilhões que eram devolvidos para a sociedade pela Lava Jato. Depois vieram sucessivos ataques que tinham o objetivo de nos destruir, mas nós nunca nos dobramos, nós nunca desistimos de transformar o Brasil. E o seu apoio foi essencial. Sem você do nosso lado, nós não teríamos conseguido nada contra as forças poderosas dos corruptos e dos seus aliados. Podem atacar a Lava Jato com quantas mentiras e com quantas distorções quiserem. Os brasileiros sabem a verdade e diferenciam o certo do errado. A Lava Jato continua no coração dos brasileiros. Um dia ela voltará. Na fila do ministro Dias Toffoli há ainda 6 pedidos de anulações de investigações. Ao todo, outras 9 pessoas podem ser beneficiadas. A lista inclui, por exemplo, ex-secretário de Assuntos Estratégicos do governo do Paraná, o Edson Casagrande. Tá, e portanto, né, a questão sobre o avanço contra a Lava Jato, acho que o legado da Lava Jato é inegável, todo mundo sabe, inclusive na semana passada saiu dado do gabinete do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que pelo menos 2 bilhões de reais foram recuperados pela operação. Ninguém recupera o que não perde, ninguém devolve o que não rouba. Então, a Lava Jato foi sim um divisor de águas na corrupção brasileira. Pela primeira vez nós vimos ali ex-governadores presos, né, envolvidos em corrupção. Ressalto aqui o Cabral lá do Rio de Janeiro, ele que confessou, as pessoas estão esquecendo disso. O Cabral confessou em um depoimento à Justiça Federal que roubou e disse que era cleptomaníaco, que
que foi sem querer, coitadinho, né? Aconteceu, ele sentiu vontade ali e era incontrolável isso. Como se não fosse um desvio de caráter você desviar dinheiro público. Alegou questão de saúde. Essa foi a cara de pau do Sérgio Cabral. Mas as pessoas esqueceram, hoje está livre, leve, solto, até falando de disputar a eleição de novo. Então a Lava Jato aconteceu, os desvios ocorreram, foram investigados, comprovados, as pessoas devolveram dinheiro, né, confessaram crimes. Olha as pedageiras aqui no Paraná, olha o Marcelo Odebrecht, olha os outros empreiteiros todos. Tinha até um roteiro pré-definido de como fraudar as licitações da Petrobras. Tinha um regimento da fraude, gente. Tinha banco para pagar propina especialmente criado para isso. Tinha empreiteira que tinha um departamento para pagar a conta da corrupção. Tudo isso aconteceu de fato. E as pessoas sabem disso. Tanto que qualquer pesquisa que você bater na rua aí vai dizer. As pessoas sabem que tem corrupção no Brasil. E elas sabem não só por causa do que foi revelado. É porque sempre se soube. A gente só compreendeu como era o movimento da corrupção. Mas que o Brasil é corrupto desde sempre, sempre foi. E a gente sabe disso no péssimo atendimento do posto de saúde, no professor mal remunerado, na polícia em equipamento. Porque o que eles roubam dos impostos que a gente paga, falta na prestação de serviço. É isso, é simples assim. Um Brasil rico e grande como o Brasil não consegue ser desenvolvido por causa da corrupção. Ponto. Ponto. Em todas as esferas, em todos os níveis que ela ocorre. E o ministro Dias Toffoli parece estar convencido de que toda a operação tem que ser redesenhada, tem que ser modificada e está firme nesse propósito. Mas os fatos, eles são teimosos e tendem a nos relembrar da verdade. As pessoas lembram do que aconteceu. As pessoas lembram das imagens chocantes que iam atingindo o Brasil afora. Os depoimentos, alguns deles em meio a risadas, admitindo que deram dinheiro. Os apelidos, quem vai esquecer dos apelidos da Odebrecht? Fulano de tal aquilo, o Boca não sei o quê, enfim, todos ali comprovando e demonstrando um grau de intimidade entre empresários corruptos, corruptores e políticos sensíveis ali aos dólares mais do que a população. E é disso que se trata. É fundamental que o judiciário olhe para si mesmo e consiga compreender que é fundamental que ele seja um polo de estabilidade. É inadmissível que a gente enxergue no ciclo desses últimos 8 anos, 10 anos, já que são os 10 anos da Lava Jato, uma mudança tão grande de interpretação. Porque veja, hoje se coloca muitas vezes na conta única e exclusivamente de alguns juízes, de alguns procuradores, a questão da Lava Jato. Mas ela foi sendo passada e revisada pelo TRF. Ela chegou ao Supremo Tribunal Federal e em vários momentos ministros ali endossaram o que estava sendo feito. Então agora, esse revisionismo, ele faz mal para a República. E faz mal primeiro, porque as pessoas passam a ter menos credibilidade nas instituições. Essa mesma pesquisa da Quest, que mostrou ali um apoio à Lava Jato, deixa claro que para 7 a cada 10 brasileiros, o Supremo estimula a corrupção, facilita a corrupção quando toma decisões como essa do Toffoli. É disso que se trata, do senso de impunidade que as pessoas percebem, que pagam seus impostos, o dinheiro não chega e tem ali político grandalhão dando risada. Essa estabilidade que o judiciário deveria transferir. Mas não é o que acontece. E falando em instabilidade, Mark, é isso. As empresas agora se preparam para não pagar as multas, talvez algumas requerendo dinheiro de volta de alguns depósitos judiciais, e aqueles que tomaram os prejuízos, fundos de pensão e população em geral, ficam de novo chupando o dedo e entendendo, pelo visto, a corrupção do Brasil voltou a compensar. 7h24.